Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje no nosso 12º episódio. Quem diria que eu ia chegar ao 12º? Muita gente torcendo pra parar no segundo, já estamos no 12º. E hoje um convidado especial, meu gostoso. Eu vou deixar ele vermelho hoje aqui. Difícil. Gente, eu vou mostrar os áudios que ele manda pra mim. Aí eu quero ver se ele fica vermelho. Meu parceiro Diego. E aí, como é que você tá? Tudo bem, querido? Aqui que isso, prazer é meu, ué. Lá o dono da Vale do Boi, que é um parceiro nosso, começou com negócios e terminou não, né? Estamos numa amizade muito grande, muito amor, muito carinho, muita coisa que eu vou mostrar aqui no áudio. Que eu vou deixar esse homem vermelho hoje aqui. Obrigado, Eita. Diegão, por ter vindo aqui. Que isso, eu que te agradeço aí pela oportunidade, tá? A oportunidade da gente passar alguma coisa pra vocês, né? Pra todo mundo aí, pra gente bater esse papo tranquilo. E eu trouxe aqui pra você, posso já? Opa! Hã? Aprenda o convidado. É aqui ou é aqui? Aqui. Aqui, ó, bonezinho da VB pra você, top. Tá bom? De presente aí da Vale do Boi, tá? E bonezinho topinho pra você sair à noite, bonezinho de couro. Vou deixar até aqui pra ele ficar até o final. Aí. VB, bonitinho. Tirei o casa de carne, porque esse boné é pra você sair. Segura é pra você aí, sair à Juju. noite. Juju é nossa Juju. assistente, é. Inclusive, eu vou lançar aqui em primeira mão, tá? Tô falando isso em primeira mão aqui. Eu vou lançar aqui a grife, né? Vale do Boi. E já vou falar pra vocês que o Rodrigo vai ser nosso garoto propaganda, né? Desculpa! Um lindo desse, um gato desse, é garoto propaganda da Vale do Boi, pô. Aqui é Vale do Boi, Rodrigo. No final aqui a gente vai fazer um contrato vitalício. Não adianta querer derrubar, que não vai derrubar essa parceria. Diegão, e aí? Cara, a gente sempre troca, pensa nos convidados aqui junto com a Juju, com o pessoal. E a gente vê a história e tal. E para você ter uma história bacana, cara, eu acho que vai ser legal aqui contar um pouco da sua. Porque hoje o pessoal vê só a Vale do Boi, aquele negócio de sucesso, claro. Mas por trás tem toda a história de tudo que aconteceu. Vamos voltar no tempo. Dieguinho pequenininho. Da onde vem o Dieguinho? Conta o Dieguinho vai nós. Não, eu em 1878, através do meu bisavô, tô brincando, tô enchendo teu saco. Que era... todo mundo participou da Segunda Guerra. Não, para contar um pouco da minha história, eu tenho que voltar um pouquinho e contar da minha mãe. Bora voltar, então. Por que da minha mãe? Não é só minha mãe e meu pai, minha família. Mas eu digo minha mãe porque nesse processo de venda, né, nesse processo que a gente está inserido hoje, apesar que nós estamos inseridos no mercado de carne, mas não deixa de ser um mercado de venda, né? Uhum. Eu andei muito com a minha mãe é vendedora nata mesmo, nasceu para isso, e eu aprendi muito com ela, né? Minha mãe também. Desde os 8 anos de idade, ela saía comigo, ela vendia aquela enciclopédia, Barça, Mirador, não sei se vocês lembram. Lembro. Isso. Faz pouco tempo, não tem muito tempo isso não, viu? A minha que tinha lá em casa era vinho, quando ela era vinho. Assim, isso, exatamente. Era essa exatamente. Mesmo? Então eu tinha uns 7, 8 anos, eu saía com ela, né? Meu pai era bancário, burocrata, né? Trabalhava no banco. E a gente partia pro mundo, irmão, entendeu? E aí eu ia com ela me levava, eu comecei a aprender ali com ela, comecei a gostar disso, da parte de vendas, e eu com 8 anos falava assim pra ela, deixa eu vender também. Tinha alguns clientes que ela chegava e deixava eu fazer a apresentação, com 8 anos, né? E sempre muito focado, sempre muito dedicado. Já era falastrão assim mesmo? Nem tanto. Não, isso né? veio depois. Depois. A gente foi treinando isso, porque eu acho que a gente tem que superar os limites sempre, Sim. né? Nada é fácil e a vida da gente, ela vai te dando alguns obstáculos, né? Que você tem que acabar passando por isso e não pode deixar se amarrar por causa disso. Então a gente foi desenvolvendo esse lado de vendas e tal, e eu me lembro uma vez, posso contar uma história? Porra, um monte, todas. Eu sempre fui viciado em videogame, sempre gostei de videogame pra caramba, né? E o meu irmão mais novo, o Matheus, ele tinha acabado de nascer, ele tava com um mês. A gente morava em Campinas, São Paulo, nessa época. E eu queria trocar meu videogame, entendeu? E meu pai falou, não vou trocar pra você. E aí você vendeu o Matheus. Não, aí foi. Quem pariu o Matheus que embale, né? Tem aquele ditado. E aí foi o seguinte, aí eu falei, mãe, e a gente tinha o carnaval de rua em Campinas, lá na Francisco Glicério. Eu morava na Regente Feijó, na Francisco Glicério era o carnaval. E aí eu falei assim, na rua de baixo, eu falei assim, mãe, vamos pegar umas Coca-Cola, uma cerveja, vamos levar pra lá e vamos beber, vamos vender na dose, vender assim no copo, pra gente juntar dinheiro pra comprar o videogame. Vender Coca-Cola na dose, no copo. Com cerveja, latinha de cerveja e tal, vamos pra lá. Minha mãe falou, vamos embora. Meu pai falou, maluco, meu pai é burocrata, de escritório, entendeu? E aí
Pegamos, compramos uma caixa de isopor, amarramos ela no carro do meu irmão, no carrinho do meu irmão, com com um mês, e descemos lá e fomos vender. Coca-Cola na dose e cerveja. Irmão, vendi tudo. Tudo. Mas se não vendesse rápido, acabava o gás, velho. Como é que era Não, isso? mas era rapidão, né? Não, abria a Coca-Cola e tudo no copo. Na dose, no copo. Entendi. E vendemos tudo. É que tem que acreditar. Entendeu? O máximo que podia acontecer era nada, né? E aí a gente vendeu tudo. E o carnaval é mais de um dia, né? Fomos no outro dia, deu certo. Comprei meu videogame. E você tinha quantos anos isso? Eu tinha uns 9, cara. 9 anos você já tava com essa cabecinha. E minha mãe, pô. 9 anos Incentivando. a gente, é lógico, 9 anos ela com um carrinho pequenininho, o Matheus lá, e a gente foi pra vender coca. Então, assim, desde essa época, a venda, ela estava inserida na minha vida, né? E de lá pra cá, eu passei por várias situações, né? Até chegar na Vale do Boi, né? Até chegar na Vale. Não, mas aí você nasceu em São Paulo. Eu sou paulista, sou de Mococa, Mococa. perto de Ribeirão Porque Preto. nasce Mococa é o quê? Mocoquense. Mocoquense. Então você é de Mococa. Isso. E aí, sua infância toda em São Paulo, ou em que momento vocês saíram de São Paulo? Meu pai era bancário, como eu te falei, ele era muito transferido, né? A gente transferia muito. Então, de Mococa, eu fui para uma outra cidade pequena, vizinha, chamada Cajuru. Do Cajuru, sabe o Cajuru? Aquele senador e tal? Pois O dele é Cajuru por causa da Cajuru, cidade? exatamente. Não? Ah, é? Exatamente. Não sabia, não. E aí depois eu fui para Campinas. E lá em Campinas, foram 10 anos. Meu pai trabalhou na agência do Banco do Brasil lá. E você fazia o quê nessa época? Pequeno, né? Estudava. Não chegou. O Matheus, nenhum momento ele foi vendido. Não foi. Tá até hoje. Mora lá nos Estados Unidos. Matheus, um abraço. Meu fã, viu? Meu fã. Pensa num cara que é meu fã, bicho. É mais novo, né? Neném ainda, tá começando agora. Eu passo umas aulas pra ele. Ele acha bom pra caralho. Você tá com quantos agora? Eu tô com 43. Ele tem o quê? 9 anos? Ele é 9 anos. Ele tá com uns 30 e alguma coisa, né? 32, mais ou menos. Ele mora nos Estados Unidos hoje. Ele e minha mãe, porque minha mãe é foda. Foi pros Estados Unidos com 50 anos, bicho. Minha mãe tá nessa, tá quase nessa, que minha irmã mora lá, minha mãe tá quase nessa. Falta pouquinho pra ele ir pra lá, bicho. Tô doido que ela vá. Minha mãe é dona de casa, você entendeu? Cismou, falou assim, vou pros Estados Unidos. Falou pro meu pai, falou, você vai? Ele falou, não sei. Então eu vou. Eu acho que o máximo que eu peguei até hoje pra trabalhar foi numa caneta, foi o meu instrumento mais pesado. Eu não vou nesse trem, não. Minha mãe falou, eu tô indo. O casamento já não devia estar lá essas coisas, né? Pegou e... Aí ele ficou? Ficou. Tá, mas não, faleceu. Meu pai falecido. Tá, Mas não largaram, não. Eles continuaram o casamento e tal. E minha mãe foi pra lá e depois ela levou meu irmão, entendeu? Ah, ela foi primeiro. Minha mãe foi do nada, irmão. Do nada. Do nada. Chegou lá na tora, na doida. Você conhecia ninguém, assim? Ninguém, cara. Na tora. Sim, cara. E detalhe, né? E visto. Dona de casa, cara. Dona de casa. Não, ninguém deu... uma pessoa ela conhecia, vai. Uma. Não, ela tinha uma amiga de uma comadre. Uma vez ela jogando um baralhinho e falou assim pra ela, vamos pros Estados Unidos e tal, pá. Lá em Crixás, irmão. Aquela conversa de de velho, tal. Comadre, conversa de comadre. Aí ela ficou pensando naquilo, cara. Cismou. Ninguém deu crédito pra ela, obviamente, né? Ela me chamou, o Diego, como sempre, né? Parceiro dela pra caralho. Me chamou e falou, vou pros Estados Unidos. Eu falei, pô, mas tá maluco, 50 anos. Você não tem nenhuma conta bancária. Como é que você vai pros Estados Unidos? Olha o que é. Por que eu tô contando isso? Pra você ver que você pode. Mas é importante. Às vezes tem alguém com 50 anos que não pode fazer nada jogando baralho. Exatamente. Quantas pessoas ficaram milionárias depois dos 50? Então, se você quer, você consegue. Você pode. Você tem que ir à luta. Tem que ir. Exatamente. Aí minha mãe pegou e foi tirar o visto. Eu dei maior força pra ela. Ela falou, só tem você, assim, que me apoiou, né? Uhum. E aí ela tirou o visto, cara. Conseguiu. Isso tem quanto tempo? 15 anos. 15 anos que ela tá lá. 15 Mas anos. sempre ela tava trabalhando dentro de casa lá. Lá trabalha de housekeeping, que fala, né? Em hotel. Trabalha em hotel. Entendi. Tá? E aí depois ela levou meu irmão. Hoje, pra você ter uma ideia, depois ela ficou 12 anos sem vir aqui, cara. Você vê esse apego que eu tenho com ela. Porque ela pode sair, né? Ela pegou um visto de turista. Depois de algum tempo, esse visto vence. Uhum. Se ela voltasse... Aí não podia voltar de Exatamente. Então ela teve que ficar lá, porque o meu irmão iniciou no processo de tirar o visto. E hoje ela já tá legal lá, tudo certo? Não, hoje ela tem cidadania... Não, mentira. Hoje ela tem green card e o meu irmão é cidadão. O meu irmão fez high school lá, fez tudo lá. Ele foi pra lá com 13 ou 14 anos. Você nunca pensou em ir pra lá, não? Porra, foi o seguinte. Quando a minha mãe foi tirar o visto, né? Sem conta, sem nada... Não tinha nada, cara. Não tinha nada, não tinha uma conta.
Chegou lá, fizeram umas perguntas pra ela lá, ela respondeu do jeito que veio na cabeça dela, o cara só toma o visto. Falei, porra, e eu gostosão, né? Falei, tá maluco? Claro que eu também, vou. vou tirar essa porra, eu vou lá, vou tirar isso fácil. Cheguei lá, provei, conta, pá, não sei o quê, meti uma beca massa e tal. Chegou lá, irmão, o cara falou assim, não, pau. Me negou. Nunca mais, cara. Nunca mais eu quis tirar. Mas eu acho que nessas horas a idade conta. Conta mesmo. Com certeza. cara- Capaz que se for hoje, às vezes. Porque o cara fala assim, pô, já 50 anos, tá, ela não vai. Ela Não vai que- querer morar lá. E É. olha pra você ver, e foi pra isso. E eu fui pra passear, pra ver ela. Nem o Mickey você Não, conseguiu ver. cara, nem pra Disney, bicho. Capaz que hoje, se eu não pintar a barba, capaz que eu chego lá e eles deixam, né? Porque quando eu pinto assim, eu fico uns 20 anos mais novo. Né? Fica lindo. Hoje né? você tá meio tempo, hoje você tá com Tô, os 31. Só tá com as queridas. Mas enfim, aí é isso aí, cara. E aí, adolescência em São Paulo também estudou lá. Até os meus. Aí eu morei em Campinas, como eu falei, né? Mas pra quem mora em Campinas, pra quem. Tem um negócio lá em Campinas que é o seguinte: você não pode beber a água de Campinas, né? Porque Beber você, água? você começa a dar uma desmunhecada, né? Lá em Campinas tem isso, né? Tem? Não é bullying, não, essa porra. Não. Qualquer coisa você corta, viu? Aí tem isso, né? Tem essa brincadeira. Quem é paulista sabe disso. Que se beber água de Campinas. É, desmunheca. E aí foi o seguinte: eu bebi água mineral, tá? Só pra explicar, porque eu Tem que sei ser que água esse. Tem que ser água mineral. Eu sei que esse podcast aqui é mundial, então eu sei que vai cair lá, os caras vão me zoar. E aí pronto, aí eu até os 15 anos mais ou menos eu morei. Aí depois eu fui pra praia, cara. Fui pra Itanhaém. Meu pai trabalhou na agência lá do banco. E lá foi onde eu comecei a adolescência. Pegava uma ondinha e tal. Você pegava onda, Pega, cara, você mentira, pira, bicho, né? desse jeito. Esse, não era assim, né? Jacaré, Não é, porra, mas jacaré. a sua Nunca pegou a sua jacaré, não? Já. A sua infância e adolescência você não era gordinho. Não, mas eu sou. Hoje você tá gordinho, só um Não, pouquinho. pô, tá maluco. Ah, na blusa tá até folgada. Não, senhor. Não, tá maluco. Tá bom, é a imagem que tá um pouco... Não, pô, atleta. Atleta violento. Depois, se você quiser, eu te mostro. Violento. Sunguinha branca, irmão. Tá Metinha louco, branquinha. tá louco? Igual o Diego lá do BBB, lá, sunguinha branca, tá Metinha louco? branquinha, cara. Diego, é. Aí lá, a faculdade foi em São Paulo. Não, aí eu fiquei em Itanhaém uns Teve 2 negócio anos. que você passou no vestibular, que eu tô Sim, sabendo. eu fiquei em Itanhaém uns 2 anos, 14 anos, mais ou menos, né? Eu tinha meus 14. Pegando a minha ondinha, meu jacarezinho, que é o surf sem prancha, né? Que você vai com a mãozinha assim. Isso, deitado, né, tal. Fazendo caminhadinha na praia, coisa mais linda, irmão. Aí meu pai cisma de uma hora pra outra e fala assim, preciso crescer no banco. Mas rapidinho, antes de crescer no banco, né? Moleque, você vendeu o negócio da sua mãe. Depois Isso. você teve ideia. Aí passou um período sem você querer vender nada mais? Não, ou continuou. Eu queria saber esse essas espírito- histórias. esse Me espírito fala aí outra de- coisa, porque teve a Coca-Cola sem gás. Esse espírito aí direto. Meu pai montou uma mercearia lá em São Paulo. Meu pai trabalhava no banco, igual eu te falei, montou uma mercearia lá. Entendeu? Aí era o seguinte. Eu falei, mãe, eu vou vender meus brinquedos, cara. Meus brinquedos já tá meio que defasado, eu quero dar uma remodelada nos brinquedos. Ah, você vai vender como? E era época de Natal. Espera o momento certo. Era época de Natal, né? Eu empolgado já querendo o outro, entendeu? Porque veja bem. Tô vendo. Por quê? Porque meu pai, cara, a gente era uma família de classe média, tinha seus altos e baixos, bancário, né? Banco do Brasil. Mas ele não me dava tudo que eu queria. Que é certo. Que é certo. Mas eu queria mais, cara. No bom sentido. Desde pequeno, eu sempre quis mais do que a vida me proporcionou, cara. Porque a oportunidade quem faz é você. É você que cria. Às vezes você vira e fala assim, pô, eu sou um cara que não tem oportunidade, irmão. Deixa eu te falar, às vezes ela passou, você não viu. E às vezes você não criou essa oportunidade. Você criou essa oportunidade. Você fez alguma... Exatamente, Esses dias eu tava vendo aquele documentário do... Você já viu, 10 anos depois do Cidade de Deus, teve o filme Cidade de Deus, aí agora veio na Netflix, como estão os atores 10 anos depois. No caso são 20 já, né? Porque esse documentário foi em 2012, o filme foi em 2002, a gente tá... Aí mostra a história de cada um e tal, aí um deles fala um negócio esse, ele no supermercado, um dos atores, porque também mostra a história dos atores que só tiveram uma participação rápida, que não eram os melhores. Aí muitos foram presos, tá? Que era tudo da favela, então muitos foram presos, foram pro mundo do crime e tal. E um deles mostra lá, ele... Cara, eu tô tendo que fazer uma oportunidade agora. Aí mostrando ele no supermercado, comprando 10 saquinhos de amendoim,
ou 20, sei lá, indo pro ônibus, aí vendia o amendoim todo, voltava no mercado, comprava um chocolate que era mais caro, voltava pro Pois é, irmão, isso é pra Não, qualquer numa um. Não dessa é, o cara cara. monta uma banquinha de doce, numa dessa... Não é pra qualquer um isso aí, cara. A oportunidade você cria. Por exemplo, a gente tava, vamos falar rapidamente, Vale do Boi, tô lá. Às vezes o açougueiro vira e fala assim, pô, não tem açougueiro, você é açougueiro a vida inteira, né? Não tem oportunidade. Irmão, será que você criou? Cara, eu tô cheio de oportunidade pra dar pros caras. Entendeu? Eu tô cheio, mas o cara tem que criar, irmão. Não adianta a gente eu pegar pra um cara lá que nunca criou nada e eu virar e falar, ô, você quer ser meu gerente, um exemplo? Ou você quer fazer um curso? Pô, a gente como empresário, a gente tem que investir no cara que Tá vai do nosso dar, lado. lógico, cara, o cara que vai me dar o retorno, pô, tá maluco? Então o cara tem que primeiro criar oportunidade. E aí foi assim, eu peguei e falei, pô, eu vou vender meus brinquedos. Você é maluco, meu filho, você é maluco. Falei, vou, como que nós vamos fazer? Pega uma caixa grande, põe os brinquedos tudo lá dentro, põe na porta da mercearia. Mercearia São Francisco, lembro até hoje, em homenagem ao meu avô, chamava Francisco, pai do meu pai. Fizemos uma caixona, pusemos lá na porta. Irmão, vendeu tudo. Vendeu, fiquei eu lá, 9, 10 anos, sei lá, vendendo os meus brinquedinhos, cara. Vendeu tudo, fui lá, juntei, comprei outro. Paizão inteirava, né? Mas Paizão essa inteirava. hora o pai ajuda, né? cara? Porque Criou o pai oportunidade. Tá O pai, vendo. exatamente. O pai fala. Você não "Pô, ficou cara, lá só jogando videogame. Exatamente. Pai, compra um negócio novo. Exatamente. Uma outra vez, eu falei, mãe, esse videogame tá aí e tal. Tava na época de locadora, começando aquela parada de locadora de videogame, e eu tive uma depois grande, tá? Mas aí o que que acontece? Eu falei, mãe, eu morava em prédio, cara, lá em Campinas, morava em prédio. E aí eu falei, mãe, eu vou alugar meu videogame por hora. Não, mas você vai alugar onde? Como que nós vamos alugar isso? Eu falei, não, vou alugar por hora aqui mesmo. Ela falou, aqui na nossa casa, na sala? Eu falei, é, mãe. Alugar pro meu Só pai. que a minha mãe era foda, Aí não, é até hoje. Aí ela falou assim, o que você tá pensando? Eu falei, vamos pegar uma mesa, vamos meter um pano aqui, vamos pôr meu videogame, minha televisão e vamos anunciar no jornal. Na época era jornal classificado. Mas só pro prédio. Não, irmão, não sei pra galera. Eu não sei pra galera. Pra galera, na época não tinha esse negócio de perigo, não era perigoso igual hoje, né? Você pôr alguém dentro da sua casa. Caralho, e do tal. nada batia e aí, velho. Não, então... marcava comigo, chegava, encostava, ainda bebia uma coca ainda. Minha Sem mãe, gás, aquela coca lá do exato, carnaval. aquela que sobrou, exatamente. E pronto, cara, entendeu? E aí a gente deu certo. Mas aí é loucura, cara. Você É, fez isso, cara. você meteu a galera dentro de casa, Dentro de velho. casa, irmão. Dentro de casa. Podia dar errado? Podia, mas eu tinha que tentar, né, cara? Que isso aí. Aí você, videogame, você teve a oportunidade de meter uma locadora. A locadora foi mais tarde, né? A locadora ela já foi em Crixás. Então deixa pra daqui a pouco. Eu tô anotando aqui, porque, pra ver se dá certo alguma coisa. Porque, meu irmão, coca sem gás no carnaval. O irmão, brinquedo sem cabeça. Estragado, exatamente. Carrinho faltando roda. E chamar pra dentro da sua casa pra jogar videogame, cara. Qual foi o próximo passo? Então, eu tô curiosíssimo pra onde a gente vai chegar. A gente foi pra Itanhaém, chegou em Itanhaém, foram só 2 anos, né? E logo meu pai cismou e falou, eu vou fazer carreira no banco, vamos pra algum lugar. Pegou o mapa, abriu. Ah, dessa vez foi ele que decidiu, então, sair. Foi. Não foi o banco que chamou, não. Não, foi ele. Pra Goiás foi meu pai. Entendi. Aí eu me lembro, assim, que eram 3 cidades que meu pai tinha optado, né? Tinha escolhido. Que tinha vaga, entendeu? Que tinha vaga. Primeiro ele olhou no banco, longe, assim, olhou, eu lembro, foi Roraima, foi Goiás. E a gente, assim, com todo respeito, a gente, há 20 e tantos anos atrás, você falar que ia pra Goiás, pra Roraima, pra não sei o que, cara, os caras falavam assim, maluco, né? Maluco. E aí, beleza. E tem essa situação mesmo do pessoal achar isso, falta até de conhecimento, né? Uhum. E aí foi o seguinte, aí meu pai falou, essas 3 aqui. A oportunidade é nessas 3. Eu não me lembro quais são as outras 2. Uma delas era Crixás, que foi pra onde a gente foi, né? Crixás, Goiás. Aí, meu pai ligou pro gerente, conversou com ele mais uma vez. O gerente falou assim, pode vir. Tem a vaga, vamos fazer os trâmites, né? Aí o banco tem um termo chamado adido, né? Meu pai veio adido pra cá, ele veio emprestado, pra ficar 30 dias. Ah, é tipo jogador de futebol. E aí se desse certo, tocava, né? Ficou, até falecer, 22 anos em Crixás. E você ficou lá esse tempo todo? Aí eu cheguei em Crixás, mudei pra Crixás, de São Paulo, assinava Fluir, irmão. Revistinha de surf, Fluir. Você sabe, tem, né? Claro. Aí cheguei lá, totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, 20 e tantos anos atrás. Cheguei puto, zangado. A mudança nossa foi toda trazida numa cara que meu pai tinha. Tudo. Nós vendemos tudo lá. Minha mãe era muito louca. Minha mãe, qualquer coisa, ela topava, entendeu? Ela topa, né?
Falou, vamos vender tudo isso aqui e comprar tudo lá. Viemos com a roupa do corpo. Roupa do corpo. Claro que tava com o emprego, né, do meu pai e tal, arrumadinho. Eu falei, meus passarinhos não vendem. Aí nós trouxemos uma gaiola monstra, irmão. Monstra de lá pra cá. De passarinho. De passarinho. Meus passarinhos eu não vendo. Meu pai falou, é a única condição que eu quero. Eu 15 anos, eu negociando com meu pai. Eu vou, mas meus passarinhos tem que ir junto. Aí viemos, fomos pra Crixás, chegou lá eu burradaço. Meu pai já tinha vindo pra cá, tinha ficado um tempo. Já tinha vindo antes Isso, organizado, alugado casa e etc. Ele já tinha ficado uns 30 dias aqui, né? Uhum. Aí, colegas do banco são muito... O banco ele é muito próximo, assim, né? A galera é muito junto, é unida pra caramba. É. Não sei se é ainda hoje, mas era pra caramba, né? Então, aí veio um casal, me lembro até hoje. Porra, abraço, Sr. Clever, Dona Dalva, né? Clevão, Ítalo, Najara, a família que eu tenho até hoje em autoestima, foram eles que foram nos recepcionar. Respeito demais, inclusive zelo desde na Vale do Boi, da família toda hoje. A gente que fornece as cartas. E aí cheguei, cara, a Dona Dalva chega em mim e fala, desce do carro, meu filho, que não sei o que, então meti Você já nem, logo... Eu nem conhecia a Dona Dalva. Não, já meti logo uma falta de educação com ela. Falei, descer dessa porra, o que essa merda aqui? E, quer dizer, enfim. E aí, demorei a me adaptar. Mas, como todo ser humano, como tudo na vida, a gente se adapta, né? Meses depois, todas as roupas da Dona Dalva foram acabou, vendidas. Irmão. Amigão da Najara, do Clever, dos meninos fazendo festa. Aí comecei a estudar, entendeu? Você fez faculdade lá? Não, segundo grau, né? Segundo grau. Aí a gente foi pro colégio lá e comecei a estudar, foi meu segundo... E sempre assim, ó, deixa eu te falar. Sempre, com toda a humildade do mundo, falando isso aqui que tá servindo como exemplo. Não é pra mostrar... Que é superior exatamente, não é nada disso. É porque o brasileiro... Quem foi inteligente pega como exemplo. Exato. É porque o brasileiro tem uma cultura que você não pode falar de você, cara. Você, é bom não, que você conquistou. Daí? Não, o que tem eu falar? Não deve. Tem que falar, cara, pra você servir de exemplo pras pessoas. O brasileiro tem isso, diferente do americano, por exemplo. É verdade. Se você falar aqui que você é isso, já é um boçal, já é um mentido. É um espírito de vira-lata do cacete. Então vamos falar, mano. Se você é, você fala, irmão. Entendeu? E aí, eu sempre, desde o pré, sempre fui o melhor aluno da sala. Sempre trabalhei pra isso. Tava à frente muito. E aí eu tenho menos histórias, mas, enfim. Aí eu fiz o meu segundo grau lá. Terminou o segundo grau, eles fizeram uma eleição do melhor aluno da cidade. Da cidade. Interior tem disso, né? Tem. Melhor aluno da cidade, do colégio, né? Do COC. Sabe aquele colégio COC de São Paulo? Não. De Ribeirão Preto, o COC. Ele tinha uma unidade em Crixás. Foi a primeira, quando ele saiu de São Paulo, foi para Crixás. Foi para lá que ele foi. Os professores tudo de São Paulo, tal, Ribeirão Preto. E eu fui o destaque. Destaque COC. 1996, tem a roupa até hoje, tem a caneta, teve uma premiação e tal. Esse colégio ele tinha um vínculo, ela tem um vínculo com a mineração Serra Grande. A mineração Serra Grande é uma mineradora que tem lá uma multinacional. Aí você vai até respondendo a pergunta que às vezes alguém pensou, por que o COC foi para lá? Por causa da mineração. Faz tem sentido, os filhos dos engenheiros e etc. A mineração bancava com alguma coisa, não sei o que é, mas bancava com alguma coisa. E aí dava essa abertura para um colégio top ir para lá, para os filhos, né? Mas era aberto para a sociedade. Normal. Quem quiser estudar lá, normal. E aí então ela tinha um vínculo muito grande com a Serra Grande. Esse colégio tinha um vínculo muito grande com a Serra Grande. E eu, 96, 17, mais ou menos, 17 anos, a Federal entrou em greve aqui, a Universidade Federal. Eu finalizei, fui homenageado, fomos homenageados, finalizei meu segundo grau e fiquei uns 3 meses assim para fazer o vestibular, entendeu? Eu tive esse prazo para dar uma estudada. Irmão, no 12, monstro. Engoliu o livro. Não, todos. Não ficou um exercício sem eu fazer. Física, química e matemática, principalmente, porque eu queria ciência da computação e pesa mais essa matéria, né? Todos, eu engoli, eu destruí, não ficou um exercício. Eu sempre gostei de estudar mais à noite, madrugada. Já tinha uma barbinha, a barba ficou monstra, tal. Menino, 17 anos, top. Aí, pô, 17 anos, irmão. Você abrir mão do quê? 17 anos o cara tá fazendo o quê? O cara tá na noite, o cara tá saindo, o cara tá na noite, o cara tá saindo, o cara tá querendo curtir, tá arrumando as namoradas e tal. E geralmente interiorzinho tem umas festas. Não, isso eu não posso contar, né? Porque, pô, não dá certo. Mas aí, o que acontece? Eu abri mão de tudo isso, cara. Na vida você tem que abrir mão de algumas coisas pra você conquistar. Cada escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Não dá pra você ter tudo, cara. Não dá pra você ter tudo. Então aí eu
passei, cara. Fiz o vestibular na Federal, passei de primeira, sem cursinho, sem nada. O curso estava muito concorrido na época aqui em Goiânia, eu fiz em Catalão. Eu fiz para Catalão. E nós fomos para Catalão. Aí eu passei no vestibular e toquei meu barco para Catalão. Catalão. Aí já foi sozinho. Sozinho, mano. Aí eu sofri demais, irmão. Sem a mamãe, sem papai. Ah, mamãe mandou uma carta pra mim, que até hoje essa carta tá guardada. Eu espero que você venha um homem formar. Pô, mãe, nunca dei conta de formar, né? Nunca formei, cara. Essa parada aí foi tensa. Eu tenho essa carta até hoje. Mas eu sei que ela falou porque ela queria meu bem, né? Espero que você volte um homem formado. Aquelas palavras de mãe, né, tal. Mas, enfim, fui pra Catalão, só que aí eu comecei a estudar e eu queria voar, cara. Eu queria voar, aquilo era pouco pra mim. Aquele momento que bateu. 18, 17, né? Uhum. Eu queria voar, cara. Eu ficava sentado ali, eu falava, cara, o mundo tá aí, eu aqui 5 horas. Veja bem, não tô falando que não tem que estudar, né? Eu acho que a gente tem que estudar. Eu fui professor depois, né? Eu acho que a gente tem que estudar, mas eu tinha um espírito empreendedor, cara. E outra coisa, você pode estudar e montar alguma coisa dentro da sua área voltado para vendas. Que são, inclusive, são os que mais ganham dinheiro. Se você pensa em dinheiro, são os que mais pensam que ganham dinheiro. É quem, por exemplo, tem um engenheiro. Ele pode trabalhar numa empresa, numa indústria, e ganhar seus 15, 20 contos, ganhar 13º, ganhar tudo. Ou ele pode montar uma engenharia para ele. Aí o céu é o limite. Aí quando você monta uma engenharia para você vai ter que captar cliente, etc. Aí você já entra no processo de venda. Aí você já não é só engenheiro, aí você é vendedor. Então você contrata alguém. Mas aí você já tem que ter essa gestão. Entendeu? Então é diferente. Então o que acontece? E aquele lá e o mundão aí, eu liguei pro meu pai e falei, pai, e eu queria vir pra Goiânia, cara. No final de semana eu queria vir pra Goiânia. Eu tava lá em Catalão, meus amigos estavam tudo aqui, cara. E aí eu falei, porra, como é que eu vou... A história de Goiânia chegava... Não, os meninos me deixavam louco, irmão. Você tem que vir, porra. Eu não ia pedir essa grana pro meu pai. Entendeu? Aí eu falei, pai, compra um carrinho de cachorro quente pra mim. Eu sempre gostei de cozinhar, hein? Sempre gostei, tá? Desde cedo. Tô esperando esse jantar até hoje. Faz 18 anos já que você prometeu. Sério, só isso. Aí eu peguei, falei com meu pai, compra um carrinho de cachorro quente pra mim. Ele, tá maluco, irmão? Tá louco, meu filho? O que você quer? O que foi? Tá faltando alguma coisa aí? Falei, pai, sempre. Tá faltando. Sempre vai faltar, né? Quando a gente quer mais. Exato. Eu falei, sempre, pai. Primeiro que eu não quero depender de você. Eu não quero, eu sei que eu vou. Eu sei que eu tô dependendo, não é arrogância nem nada. Mas eu quero mais, cara. Eu quero mais. Eu quero fazer minhas coisas. Eu quero escrever meu livro, cara. Quero deixar de ser coadjuvante do seu. Ixi, aí ele enlouqueceu. Aí eu vendi pra ele, né? No outro dia tinha 18 aí eu fiz uma venda, né, cara? Foi R$600. Foi R$600, lembro até hoje, o carrinho. Ele comprou esse carrinho pra mim, cara. Eu comprei, né? Ele me deu dinheiro, eu fui lá, comprei em Catalão. Foi o último dinheiro que meu pai me deu. Graças a Deus, eu fico até emocionado de falar isso. Foi o último dinheiro que meu pai me deu. Aí dali pra frente, mais pro final, a gente que ajudou ele. Aí você começou a vender cachorro-quente. Aí eu fiquei conhecido como o da salsicha, né? Porque isso foi na porta da faculdade, foi numa lombada que tem lá, quem é de Catalão aí, na Federal, deve ter essa lombada ainda, eu parava meu carrinho ali. Diego da salsicha. Diego da salsicha, dentro da minha sala. Aí, irmão, olha pra vocês verem. Eu poderia, muito bem, estar estudando, como a maioria faz, cara, e não é errado não. Não, tranquilo. Eu poderia estar ali fazendo meu curso e tal, indo pras festinhas, porque você sabe que tem demais, principalmente em interior, faculdade interior, tem as repúblicas. Aí o pau tora. Tem as festinhas. Tem as festinhas. E aí, cara, eu mais uma vez falei, não, vou vender meu cachorro quente aqui, entendeu? Aí o que eu fazia? Eu morava a 2 quilômetros da faculdade. Eu comprei o carrinho e eu estudava à tarde. Ciências da computação era à tarde. De manhã, eu fazia compra pro carrinho de cachorro quente. De manhã. Eu ia pra escola. Eu fazia compra ia pra escola. Pra faculdade, né? Estudava, voltava, então, isso a pé. 2 pra ir, não, eu ia pra faculdade, 2 pra ir, 2 pra voltar, deu 4. Aí eu chegava lá, na pensão onde eu morava, no pensionato, e ia fazer meu cachorro quente, rapidão, porque eu ia pegar a turma da noite. Da facu, entendeu? E aí eu voltava, só que agora com o carrinho. Então mais 2. Só que o carrinho era com 4 mesas, irmão, essas mesas de lata. E eu punha elas de qualquer jeito em cima do carrinho, ia caindo mesa. E eu ainda inventei de meter um isopor aqui, ó, e vender refrigerante. Vender a coca sem gás. Exatamente. Ela nunca saiu da minha vida, inclusive até hoje. A gente toma uma coca louca.
E aí, cara, eu aqui, ó, 17 anos, 18, caixa de isopor aqui, carrinho aqui, passando no paralelepípedo, e caindo no trem, e eu pegando ali no meio da rua, e nego me Salsicha ajudando. caindo na rua, você Não, botando de eu volta. punha lá dentro. Pô, era o mais gostoso, era o segredo, velho. Era o segredo. O pão, Não, pão na areia. nossa senhora, o que é essa crocância? Aí, cara, chegava na porta da faculdade, aquela alegria monstra, sem deixar a peteca cair. Começava a vender, abria minhas mesas. Cara, e cachorro quente na faculdade é o que eu salvava. Eu lembro que Era eu, R$1, irmão. eu estudava. Puta, velho, eu ficava contando segundo pra comer o cachorro quente lá na frente da Era faculdade. R$1. E eu, muito extrovertido, aí a galera começou a fazer rodinha de samba no meu cachorro quente lá na porta. Ixi, aí virou entendeu? point. Virou um point. E aí eu fui convidado para ser candidato. É CA que fala? CA, DA, CA, Centro Acadêmico, lá do curso, aquele. Presidente do curso. Presidente, fui convidado para ser presidente, fui convidado. Aí a reitora, ela, a dona Milka, reitora da Federal, depois foi a dona Raquel, né, que foi até secretária da Educação, a dona Milka, ela que era diretora. Eu pedi para ela, cara, tinha festa junina da faculdade, da Federal. E eu pedi para ela, fui lá na sala dela, pedi para ela me pôr meu carrinho lá dentro. Dentro da Federal, dentro da faculdade, para me vender meu cachorro quente lá dentro. E ela falou, pode, mano, pode ir, meu filho, pode, chega o Bet. Me deu essa força. Ixi, aí você foi pro núcleo da parada. Exatamente, ela me deu essa força. Tudo é aquela questão que eu falei pra você. Tinha essa oportunidade? Não tinha, Não, irmão. você criou. Lógico, Verdade. criei. Qual uma aqui que surgiu pra mim do nada aqui? Qual? Fala aqui que eu te falei até agora. Qual que caiu no meu colo que alguém me convidou? Nenhuma. Nenhuma, cara. Nenhuma. Aí o que aconteceu? Fui pra dentro, peguei amizade com a diretora. Aí fazia meu dinheirinho pra vir pra Goiânia, brincar com meus amigos aqui final de semana. E a reitora me trazia, que ela ficou amiga minha, e ela morava aqui, a dona Milka. Ela não vai lembrar disso nunca. Vai. Mas ela me trazia, cara. Dava carona, eu e ela. Porra, tá maluco? Orgulho demais, cara. E aí a gente vinha pra Goiânia. Quer dizer, eu ainda não, além de eu fazer meu dinheiro, eu ainda não gastava pra vir. Via com a dona Milka. Dona Milka. Vinha e voltava, que era só um finalzinho de semana. Vinha pra cá, curtia com os meninos, depois voltava. Segunda-feira, aquela luta de novo. Isso por quanto tempo na faculdade? Quase uns 4 uns anos? 2. Não, eu não cheguei a formar. Ah, é verdade, Não. você falou. Eu resolvi voltar pra Crixás. Aquele curso tava me incomodando um pouco. Não pelo curso em si, mas por mim, né? Tava me incomodando um pouco. Eu falei com meu pai, pensa. Rapaz, Ficou bravo. orei e jejuei uns 15 dias. Acordei de madrugada pra fazer oração pra poder falar isso com ele, cara. Não é pelo dinheiro, cara. Pensa você, um pai, numa cidade pequena. Seu filho com 17 anos, tinha passado no vestibular. Todo mundo parabenizando, tal. Exemplo pra galera. E você volta a sentar formado. Não, e pra mim, cara. Pra mim foi foda. Não, mas pra você foi fora pela opinião dos outros, não pelo que você queria, né? Não, mas eu não sabia o que eu queria. Eu não sei até hoje. Aí, até hoje eu não me descobri, cara. Até hoje eu não sei o que eu quero. Mas enfim. Aí eu fui pra Crixás na tora, cara. Meu pai vai comprar uma bicicletinha pra você e você vai trabalhar. Aí meu pai já tinha saído do banco. Tinha montado, meu pai era contador. Tinha montado o escritório de contabilidade. Vai trabalhar comigo, pegar nota nos clientes. Mas vai de bicicleta ou a pé. Cheguei em Crixás, irmão. Chovendo. Lembro até hoje. Liguei do orelhão, né, na época, pro meu pai, rodoviário. Pai, vem buscar. Falou, não. Se vira. Não, vou buscar você não, pô. Nem conversa comigo. Se vira. Aí a dona Solange, né, foi lá, conversou com ele, falou, vai lá buscar o menino, tá maluco? E o meu pai era gente boa demais, cara. Você tava um pouquinho puto, né? É lógico, tá maluco? Até eu, pô. Até eu. Aí foi lá me buscar, sem conversar comigo, cara fechada, lembra até hoje, estacionou o Brasilhão dele, que eu tinha um Brasilhão branco top demais. E aí me buscou, a gente foi pra cá, sem conversar com ele. Aí ele falou, vai trabalhar, a partir de segunda-feira, vai trabalhar comigo, buscando nota. Beleza. Passou uns 2 dias, me chamaram pra dar aula, cara. Por quê? Aí eu vou te falar por quê. Pode falar. Pode. Não, fala você. Não, eu ia perguntar aqui, te chamaram pra dar Não, aula. aí por que me chamaram pra dar aula, cara? Por quê? Essa oportunidade caiu do colo? Ah, o Diego chamou Não por quê? caiu. Porque eu fui o melhor aluno em 96. Eu tinha 20 anos, cara. Quem que dá aula com 20 anos? Você nem formado não é. Mas cidade pequena tem um déficit de professor. Entendeu? E eu fui chamado pra dar aula, cara. Por quê? Porque eu me destaquei, porque eu fui o diferente. E aí você viu uma oportunidade também e falou, quero. Não, eu falei. Você podia negar, Só que né? aí, pô, maior dificuldade, irmão, dar aula. Difícil. Primeira vez. Mas você foi. Fui, pô. Fui dar aula pra criança.
Fui dar aula pra criancinha, assim, cara, que dificuldade. Rumenig, tem uma historinha lá. Conta, essas histórias de jardim da infância são legais, cara. Eu lembro daquele filme, um tiro no jardim da infância. Não, cara, terceira Autorando série. com o Schwarzenegger lá. É Schwarzenegger, é. Terceira série, eu fui dar aula pra galera, pros meninos. Terceira série. Pensa numa molecada. Tava com energia monstra os meninos. Foi a sala que eu mais... Tudo isso é ensinamento. Foi a sala que eu mais tive dificuldade. E o Rumenig, esse menino, que hoje já é um advogado e tudo mais, me chama de professor até hoje. Ele tinha 9 anos, irmão. Ele era um menino sadio. Sadio. O bicho era sadio na sala. Você tá doido. Ele tinha uma energia monstra. E ele fazendo uma baguncinha. E a mãe dele, a Sandra, colega de professora também. Junto comigo. Na mesma escola. E mãe dele. E ele fazendo aquela baguncinha na sala, eu peguei um giz, irmão. Mandei. Jogou nele. Mandei. Ele fez uma curva, igual o Roberto Carlos, o giz. Pegou no zóio. Tal! Inclusive, hoje é Rumenig o nome dele. Rumenig. É um dos melhores advogados cegos do... Exatamente. Ele é famoso pirata. Rumenig pirata hoje. Você jogou um giz no olho do Rumenig. Mas não era pra pegar, mas pegou uma curva, irmão. Acho que meteram tinha que chamar o VAR, né? Meteram a mão no giz. Pegou no olho. Aí ele já... Vou chamar minha mãe, fiquei louco. Falei, vem cá, queridinho. Chamei ele num canto, conversei com ele, falei que ia dar um dinheirinho. Se você chamar, eu vou meter no outro. Não, ao contrário, zelei, cuidei dele. Falei, vem cá. E o filho da mãe, rapaz, foi lá e falou passando pra mãe dele. A mãe dele depois veio conversar comigo, muito educada. Professor. Ah, ela veio educada? Professor. Eu sei, porque eu também sou professora, conheço o Rumenig, sei que ele não é fácil. Inclusive, morro de vontade de fazer não, isso com meu filho, mas... Exato. Mas, assim, não faz de novo, porque às vezes, né, muito educado, não faz de novo, né, porque às vezes pode ser em outra pessoa, e a outra pessoa não é professora, e às vezes não sabe como é que é as dificuldades. Meteu essa, cara. A Sandra é maravilhosa, né, maravilhosa. Muitos anos que eu não falo com ela. É. Nova quase na época, né? Menino, exato, assim. é. E aí pronto, e aí fui dar aula para as crianças, eu senti uma certa dificuldade. Você percebeu? Senti uma certa dificuldade, me chamaram, aí comprei a locadora, já foi nessa hora que eu comprei a locadora. É porque você foi demitido no outro dia. Aí foi, exatamente. Porra, bicho, foi muito difícil essa época de dar aula pra criança. Quantas histórias? Teve algum outro que ficou aleijado? Não, teve um... Não, eu, né? Menino? Eu fiquei, né? Sim, eu fiquei... Já tomei. Teve algum trote de algum aluno com você? Não, já tomei soco na boca do estômago de menino. E pisada no pé e demais. Tomou um soco? Tomei. Tinha o Luiz Fernando. Eu não esqueço o nome dos meninos. MMA, inclusive, hoje. Filho do escrivão, como é que saía? É difícil, né? Filho de autoridade, não tem jeito. Ele comendo um salgado, acabou o intervalo, cara, ele comendo um salgado. E ele veio comendo esse salgado e ele fazia assim, ó. Na sala, irmão. Dentro da sala. Dentro da sala, comendo. Já, pô. Já né? não pode comer na Exatamente. sala. Era eu virar e ele... Aí eu virava e ele... O menino era um anjo, né? E aí... Aí você primeiro pegou o giz. Não, aí eu fui falar com ele, né? Fui falar com ele. Ele já, ó... Pá! Meteu o soco na minha boca do meu estômago. Dentro da sala. No primeiro diálogo. Não, na primeira, pau. E eu, puta, respirou me pegou fundo. de surpresa, eu não sabia o que eu fazia. Aí ele, fui falar de novo com ele, um pouco mais... Ríspido. Um carinho, não, um pouco mais ríspido, né? Ele já pisou no meu pé, irmão. Eu falei, não dou conta disso aqui. Não, bicho. Dou conta não, é tenso. É tenso. Aí eu chamei, conversei com a diretora e tal, e falei com ela das dificuldades, né? Como é que estava a situação. Dos socos, né? E já tinha comprado a locadora, né? Entendeu? Ah, nessa época você já tinha locadora? Eu já tinha locadora de videogame, que teve lá que surgiu essa oportunidade. Tinha detalhe, meu pai, ele me emancipou para eu financiar um carro. Então eu tive carro antes de ter carteira. Pode falar isso? Não, já falou. Não faço isso em casa, Eu tive carro, eu não sei, porque eu tive que financiar o carro, né? Então meu pai foi no cartório e falou, quer comprar um carro. Então eu era da minha turma, o primeiro carro, um Corsinha GL, roda calcinha, vinho, coisa mais linda. Então vocês verem aqui o exemplo, ele foi professor sem ter formação, comprou um carro sem ter carteira. Só exemplo, hein? No olho do menino, o que mais? Só exemplo bom pra Tirando vocês. Isso, ele foi uma pessoa maravilhosa. Meti uma sonzeira no carro e comprei esse carrinho pra mim. E eu tava com esse carro e surgiu a oportunidade de comprar locadora.
Porque eu não tinha grana da locadora. Aí, é óbvio que vendeu o carro. Eu dei a troco da locadora. Voltei a andar a pé, um cara com 18, sei lá quantos anos aí, essa continha aí, entendeu? Andando a pé de novo, irmão. Andando a pé de novo, porque tudo que você deu, sabe o que eu tô com saudade? Que você não contou? Do passarinho lá atrás. Como é que ele sobreviveu muito tempo? Não, Você trocou por alguma alguma paçoca? Não, nós fizemos um viveiro monstro lá em Aí, casa. tá vendo? Foi importante lembrar dele. Monstro, viveirão monstro. Vendia passarinho também. Porque tudo que você falou, pegou até agora, você trocou. Eu tava preocupado com o passarinho. Fiz um viveiro e vendia passarinho também lá em Crixás. Vendia, comprava, fazia uma catira. É porque não pode, né? Parece que não pode vender passarinho, né? Então, Mas, ó, vamos lá. Eu tô listando aqui as coisas que você proibida que você já foi, mas passou já. Hoje ele é uma pessoa mas correta. hoje é diferente, né? Aí na locadora, que é que você vendia droga? Não. Não. Só eu mesmo. Não tô brincando. Aí a gente já tava com a locadora, eu troquei no carro, fiquei andando a pé. Então, quer dizer, eu saí de um veículo, de um carro que me dava o quê? Me dava, exato, pô, menino. Conforto, isso. E fui começar de novo com a locadora. E aí, tava com a locadora, surgiu uma vaga. Será que os caras vão acreditar nisso, irmão? Será que... Eu não consigo inventar tudo isso. Pelo amor de Deus, Crixás tá bem aí, tá todo mundo de prova lá. Vai falar, você é Matusalém, filho, você tem 500 anos, porque tudo que você viveu, eu ainda tô só com 18, uns 20 no máximo. A gente tá indo nos 20 aí, eu tô com 4.3. Estamos chegando na metade da sua vida. Aí eu fui pra... teve uma vaga. O sonho de todo mundo trabalhar de carteira assinada em Crixás é na mineração. Serra Grande. Teve uma vaga lá, no departamento de compras. A mineração, o que ela fez? Ela ligou na escola, no COC. Tinha um cara aí. Me indica alguém para poder fazer uma avaliação ainda, fazer um teste. Uma entrevista. Então teve uma indicação da escola. Aí pegaram algumas pessoas da cidade e a indicação da escola. Quem que foi? Diego. Foi eu. A indicação da escola foi eu. A diretora me indicou. Me ligou e falou assim, tô te indicando. Porque você foi o destaque aqui. Tá vendo como é que a coisa... Nada por acaso. Exato, pô. Obviamente, teve meu mérito que eu passei. Você foi lá na mineração? Fui funcionário da mineração Serra Grande, trabalhei no departamento de compras, uns 2 anos lá, o Divino Antônio. Abraço, Divino, hoje é o chefe. O chefe me ensinou pra caramba. Esse cara é... Eu afino, assim, com toda humildade, afino pra pouca gente. O Divino Antônio é um cara que tem meu respeito. 2 anos foi suficiente pra te ensinar. Divino Antônio é um cara... Porque o que acontece? Eu tinha vendido cachorro-quente, beleza. Informal, né? Informal. Eu tinha ido pra escola, beleza. Ali eu aprendi muita coisa. Mas ali agora eu tava numa multinacional, irmão. Ali agora eu era carteira assinada. Patamar. Exatamente. Eu tava numa multinacional, carteira assinada. Eu não sabia passar um fax, cara. Eu trabalhava no escritório, departamento de compras. Ali eu ia ser cobrado. Ali tinha aquela parada daqueles programas de segurança que você tinha que usar capacete, você não podia tirar, bota, que não sei o que. Uma dificuldade do mundo pra mim é seguir normas e regras, mas beleza. Mas foi. Fui aprender. E lá, na mineração Serra Grande, eu aprendi demais. Demais. E o Divino Antônio, pra mim, era meu prof. Tem paciência também, ensinou. Porque tem uns caras que quer que você já fique sabendo de tudo na hora. Ele teve paciência. Tem um dom de ensinar, né, ele teve paciência, mas eu observava. Não adianta só o cara chegar em você. Você não pode esperar o cara chegar em você. Ele não tem tempo, irmão, pra isso. O cara não tem tempo. O cara tá fazendo o trabalho dele. Você que tem que ir lá, que encher o saco dele, que perguntar e observar. Tem frases que o Divino Antônio usava naquela época que eu uso até hoje, cara. Hoje, tanto é que hoje é o chefe de divisão, né, da parte ali da... Tá lá até hoje. Tá lá até hoje, é o chefe de divisão. Fala comigo até hoje, e eu me sinto muito orgulhoso dele falar pra mim que ele é um cara que me admira. Bom demais. Porque esse que é um cara admirado diferente. por uma pessoa admirável. Que eu sou, né, fã dele, entendeu? E aí, aprendi muito na mineração Serra Grande, normas, horários, etc. E fiquei na Serra Grande 2 anos e continuei dando aula e com a locadora. Eu saía da Serra Grande 6 horas da tarde, 18 horas, ia dar aula aí já no segundo grau. Pro segundo grau, que aí eu tinha sido convidado para poder trabalhar num colégio estadual. Aí você ficava de 6 às 10, né? 6 às aí, 8. Irmão, pegava a Brasiliana do velho Jesualdo, meu pai, emprestada. Brasília do meu pai era uma comédia, né, irmão? Porque a Brasília do meu pai era o carro dos Flintstones, que ela não tinha nem soalho, né?
Ela não tinha assoalho, a gente olhava. Você que andava... Era uma comédia. Os meninos achavam o máximo, né? Eu tava a pé, e aí eu fui pra escola, fui dar aula à noite, e eu era um dos caras mais novos da sala. Porque era à noite. eu já estudei à noite A também. galera já é um mais pouco. velha. A galera mais velha. Não é velhaço, mas assim, Mais velho. mais ou menos da minha idade. Então, Nossa. e eu, física, química e matemática, que eu fui dar aula. Aí eu me encontrei mesmo como professor. As crianças eu tive dificuldade, mas aí pros Os mais velhos, tranquilo. Porque aí já dá, não, conta aí já porrada e virava aquele negócio, e não tem esse negócio de ficar a professora enchendo. E eu tenho também várias pessoas no colégio que eu me inspiro. Dona Sueleila, por exemplo, que era minha coordenadora. Cara, eu não lembro o nome de ninguém. Lembro de Você todo falando mundo. aí, cara. Eu não lembro o nome de ninguém da minha escola, faculdade, cara. Não lembro. Eu lembro de todo mundo, inclusive Possível das que minhas você- professoras, do pré Não até é possível, tudo. Você lembra, Juju? Possível. Não, mas Eu Juju lembro é de novo. todo Juju, mundo. Juju, É, tá com Juju. 20 e poucos anos. É Jujuba, né? Cara, não tem lógica. Eu não lembro de nada, lembro, velho. cara. Nenhuma, velho. Não, eu lembro. A dona Sueleila foi a coordenadora da turma, né? Na parte da manhã, dona Sueleila. Que depois eu fui dar aula de manhã também, né? Mas é porque você era professor, então você tinha um contato maior com as diretoras, né? Sim, coordenadora ela era coordenadora do turno, Talvez por né? isso Minha você chefe, lembre. né? Eu, como aluno, não Não, mas lembrava. como aluno eu lembro de todas as minhas professoras. Professora Renata do pré, professora Vânia do primeiro, professora Regina do segundo, professora Simone do terceiro, da quarta série tinha Se você falar Judite. qualquer nome aí, eu vou acreditar, caralho. Exatamente. Então tá bom, vai. Mas foi rápido, Eu viu? lembro também, Deitei rápido. Patrícia do pré, Joana do segundo grau, Marcela. Tá vendo? Por que a Marcela parece Marcela foi da faculdade, que... professora. eu vi, senti um... Não, mas não, só inventei agora. Ainda bem que, ó, corta. E aí, depois da aula, você ainda ia pra locadora. Mas essa locadora Também. que era 24 horas? Não, a locadora era até mais ou menos 11, né? Então eu saía da Serra Grande 6, começava às 18, né? Saía às 18, começava às 19 na escola. Aí o professor tem isso, né? Tem dia que ele não tem a grade completa, exatamente. E aí a gente ia pra essa locadora depois e fechava. Até às 11, mais ou menos. No outro dia, pau dentro de novo, Serra Grande, entendeu? 2 anos desse jeito. Desse jeito. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito conhecido na escola, falava a língua dos meninos e tal. E quando eu tava lá em Catalão, cara, vamos entrar num assunto aqui. Quando eu tava lá em Catalão, eu conheci um vereador. Esses caras que ficam militando, sabe? Esses caras que ficam militando na faculdade, ainda mais federal, né? Não vou falar partido nem nada, mas enfim. Aí eu conheci esse vereador lá e me lembro, assim, conheci assim, de vista, não fiz amizade com ele não. Ele ficava militando lá, pra pegar uns votinhos, ficava lá e tal. Aí eu, em Crixás, eu tô lá, né, cara? Sempre gostei de política, sempre estudei muito política. Eu acho que a gente tem que saber isso, estudar isso, entendeu? Eu não gosto, irmão, você faz política todo dia. Nós estamos fazendo aqui o que agora? Política. Entendeu? A política até pô. É porque a política ela abrange muito mais do que a pessoa pensa. A política é o quê? É deputado, é senador? Não, cara. A política é o seu dia. Você faz política e faz venda todo dia. É verdade. Não é verdade? O que você está fazendo aqui, irmão? A primeira coisa que você fez foi anunciar esse produto aqui. Você tá praticando uma venda, um ato de venda ali. Entendeu? Então a gente precisa abranger mais isso. Então, eu tava lá, cara, assistindo o horário político, sempre gostei de assistir o horário político. Vi o professor lá, ele era professor. Vi o professor da candidata a deputado. Falei, cara, eu vou ligar pra esse cara. Vou trazer ele aqui. Meu pai falou, você é maluco. Minha mãe, você é maluco. Liguei, lá em Catalão, consegui falar com ele. Candidato a deputado estadual. Vereador em Catalão com candidato a deputado estadual. Na próxima, sim. Tá. É 2 anos, né, de vereador pra... Liguei pra ele falou assim, vou aí, pô. Vou aí, vamos fazer um barulho. Vou aí. Aí, irmão, eu nunca gostei de fazer barulhinho. O dia que ele chegou lá, ele chorou. Depois, marcou assim, uns 20 dias depois. Aí eu já chamei a galera, meus alunos, entendeu? Eu era forte na escola. Falava a língua dos meninos e tal, mesma idade. Pus galera pra panfletar. Ó, não pode, viu? Panfletar na porta do colégio, mas eu mantinha a distância, 100 metros. Mais uma palestra do Proibidão. E aí, cara, enchemos minha casa, irmão. Comprei foguete. E arrumei na época podia, agora parece que não pode. Arrumei uma bicicleta também pra sortear pra galera. E aí, ele chorou, irmão, na hora que ele viu. Tinha umas 500 pessoas na minha casa, cara. Ele chorou.
Explodimos de voto pra ele em Crixás. Explodimos de voto pra ele. Ele teve mais de 200 votos. Explodimos no sentido assim, que eu tinha... De 0 pra 200? Ele teve 200 votos, não foi lá uma vez, cara. Aí virei liderança política em Crixás. Virei liderança. Aí fundaram o partido em Crixás, foram pra lá, eu fui o presidente. Fui nomeado presidente do partido. Surgiu já... Ele perdeu para deputado, ele não ganhou. Mas logo de seguida, 2 anos, já é para vereador, são as municipais de novo. O nome do Diego, candidato natural, vereador. Menino, juventude, pá. Vamos abraçar. Eu, presidente de partido, tinha uma galerinha na mão, vamos abraçar o cara, né? Feita a convenção, fez a convenção lá, na hora de falar comigo, eu bundei. Essa aí eu bundei. Você não quis, Não quis sair entrar, candidato, não quis, cara. Não quis. É Eu tinha algumas dificuldades em relação a isso. Mas se eu entrasse era pra ganhar. Eu ia entrar pra ganhar, mas pra ganhar ou pra ser o mais votado? Pra ser o mais votado. Eu ia entrar pra ser o presidente da Câmara, irmão. Eu não ia entrar pra ser mais um. Se eu tivesse ido pra esse lado, né? Aí eu não quis, cara. Abri mão, lançamos um terceiro, teve mais um depois, que foi aclamado, depois mais um e ele não ganhou. Esse terceiro aí não ganhou. Mas enfim, aí foi a hora que eu vim pra Goiânia. Aí larguei tudo, irmão. Comecei de novo. Locadora, Serra Grande, pedi conta de tudo. Falei, vou começar a vida em Goiânia. Aí é a primeira coisa que você fez aqui em Goiânia. Aí no departamento de compras, onde eu trabalhava lá, a gente, obviamente, só trabalhava com fornecedor. Né? Comprava pra Serra Grande, pra mineradora. E eu fiz amizade com um fornecedor aqui em Goiânia, dono de uma loja de material elétrico. Ézio. Abraço, Ézio. Fazer um jabá pra você aqui. Luz e Força. Luz e Força. Dele. Ézio Fábio Pereira. Aí eu falei assim, Ézio, tinha uma amizade com ele, conversava com ele lá no Compras, né? Liguei pra ele assim, do nada, irmão. Falei, Ézio, deixa eu te falar, eu tô querendo ir pra Goiânia estudar e tal. Como é que faz aí? Eu queria trabalhar com você, cara. Ele falou, pode vir, pô, tá maluco? Pode vir. Já te dou de cara a Serra Grande pra você atender. Porque o cara sabia que eu tava lá dentro, obviamente, apesar que lá tudo muito certo, muito honesto, muito certinho e tudo, mas ele queria eu tinha esse contato, né? Aí eu falei assim, ele falou, você tem lugar pra dormir? Eu falei, não, dormi aqui em casa. Na Luz e Força mesmo, ele dormia lá. Tem passadeira? Eu falei, não, ele falou, tudo minha conta. Tudo minha conta. Credo, velho. Aluguel não vai pagar nada, e vou te pagar a comissão tal e um salário. Falei com a minha mãe e com meu pai, vim embora. Minha mãe ficou tomando conta da locadora ainda um tempo. Ela que ficava lá na locadora. Minha mãe, foda. Mãe, né? Foda. É vendedora, foda. Aí foi quando começou a minha história em Goiânia, entendeu? Aí vim pra Goiânia, comecei a trabalhar na Luz e Força lá. Rapidamente a gente destacou, foi um bom vendedor na Luz e Força. O Wes gostava de mim pra caramba, entendeu? Me ajudou demais. Você vê que eu tive pessoas que me ajudaram, né? Mas é normal, né? Foi Sim, por onde também. claro. Nem ajudado só porque é bonitinho, né? Bom, porque foi morando na casa do cara, lá na Luz e Força, ele pagava aluguel, pagava energia, pagava tudo, cara. Ainda me dava o carro pra sair final de semana, né? O cara foi. Teve um anjinho aí no meio do Exatamente. Ele tinha uma saveirinha verdinha que, nossa, final de semana era só o ouro. Só o ouro em Goiânia. Ficava andando aí, até 3 horas da manhã. Aí beleza, só que a Luz e Força é uma loja pequena. Porque o Ezio não quis crescer, ele quis ficar daquele jeito. Foi ele que quis, entendeu? Tem gente que não gosta de expansão. Exatamente. Tá satisfeito com o que E eu falava, cara, preciso pra uma loja grande. Eu preciso estar na maior. Com todo respeito às outras, né? E hoje, eu nem sei como é que tá isso mais. Aí, entrei de férias, fui pra Crixás, dei uma refletida, voltei, falei, vou lá na Transol. Vou falar nome? Pode. Vou lá na Transol. Que eu tinha, Transol na época era uma referência, até hoje, né, muito grande, né? E cheguei na Transol, como é que é a oportunidade? Tudo é oportunidade. Cheguei na Transol, conheci ninguém, irmão, ninguém. Falei, eu quero falar com a gerente, quero falar com o gerente, né? Quero falar com o gerente de vendas aqui. Não, é aquela ali, a Divina, lembro até hoje. É a Divina. Cheguei lá, a Divina tava assim, ó. Eu cheguei sem nada. A Divina estava sentada, negociando um Audi com o cara. E aquilo me chamou a atenção porque ela foi muito foda. O cara queria, na época, eu me lembro que o cara queria vincular a conta do esposo dela junto com ela para liberar o financiamento. Ela falou, não preciso do meu marido, não. Eu sou Divina da Eletrotransol, não preciso do meu marido. Tem gente que não gosta desse tipo de gente, eu viro fã.
Tem gente que acha arrogante. Aham. Eu não preciso do meu marido pra comprar esse áudio. Se você não quiser me vender, não tem problema não. Vou procurar outro lugar. Pá! Pois não? Pra mim. Falei, pô, fiquei fã. Fiquei fã. Ou Aí, você corria ou você dava um abraço. fiquei fã. Falei, Divina, meu nome é Diego, eu trabalho na Luz e Força e eu queria trabalhar aqui, tal. Ela tava nervosa, ocupada, tal, ela não deu muita moral pra mim. Ela falou assim, deixa seu currículo com a Fabiane, Fabi tá lá ainda, deixa seu currículo com a Fabiane, Divina aposentou, e eu vou, depois a gente vê. Falei, não. E foi me dando a mão assim, ó. Falei, não. Calma, não terminei. Não me apresentei. Eu sou ex-funcionário da mineração Serra Grande. E ela. E vendo áudio. Vendo áudio. Você devia meter essa, vai. E vou liberar o seu crédito agora. E aí, ela falou: ah, você já foi funcionário da Serra Grande. Falei, no Compras. Aí ela já abriu a agenda. Pra mim. Como é que é seu nome? Diego, Ferreira de Santos e tal. Onde mais você trabalhou? Aí ela já demonstrou interesse. Uhum. Mas se eu fico naquilo, é um detalhe, irmão. Se contentado quando depois eu vejo. É um detalhe. Aí, Serra Grande. Beleza. Quando foi, sei lá, uns 3 dias depois, veio fazer um teste. Fiz o teste, como sempre, passei. E fui trabalhar na Transol. Falei com o Ezio compreendeu. Fui trabalhar na Transol e comecei de novo, né, cara? Porque no Ezio eu tava lá, poderia ficar lá, tava dormindo na casa dele, tava... Entendeu? Na Transol era o salário normal, ninguém me conhecia, e eu era só mais um, né, irmão? Só macaco velho, só professor de vendedor, de venda, pô. Fui trabalhar na Transol, entendeu? Lá na Transol, cara, eu ralava demais, e minha energia ficava cortada, ela cortava energia lá de casa, eu não queria falar pro meu pai. Ralando, irmão, tava na luta ainda, entendeu? Ficava 3 dias com a energia cortada, eu pegava o eixão e tal, pra chegar na Transol. Ralou, né? Ralei demais, cara, ralei demais. A vida cheia de altos e baixos, entendeu? E aí, onde é que chegou a Vale do Boi? Não, aí eu fiz uma amizade com um representante. Tá faltando, eu vi que você olhou ali, é o tempo. Daqui a pouco a gente... Porque a conversa tá boa demais, eu não cheguei nem nas perguntas ainda. É mesmo, então vamos lá, rapidão. Não precisa ser rapidão, não. Montei, corta depois. Montei vou te contar até agora eu só ralei. Daí vou te contar quando eu realmente, financeiramente falando... Se deu bem. Me dei bem. Foi nesse momento. Até então, só ralando, conquistando meus objetivos, felizão com os objetivos, mas até então ainda ralando. Fiz uma amizade com um representante lá da Transol, perguntando pra ele como é que era esse negócio de representação. Ele falou assim, pô, é bom pra caramba, tal. Falei, vou ser representante. De material elétrico, né? Aí fiquei procurando uma fábrica, cara. Pensando numa fábrica. Aí lembrei de uma. Stack. Fábrica da Stack. Do nada, irmão. Peguei o telefone, ó. E eu lembrava de um nome. Lá. Vanderlei. Que era o cara que tinha ido na Serra Grande. Mas eu nem lembrava o que ele era, cara. Ele foi porque a Serra Grande comprava Stack, entendeu? E uns tomates e uns plugs industriais lá e tal. Aí... Queria falar com o Vanderlei. Do nada. Será se esse cara, o que ele era lá? Aí ele me atendeu. Fala, Diego, tudo bem e tal. Vanderlei, deixa eu te falar. Tô aqui na Transol, quero ser representante da Stack, cara. Não, mas já tem. Eu falei, e daí? Pode me contratar? Ele falou, porra, eu já trabalhei na Serra Grande, inclusive lembro do seu nome de lá. Aí quem era o Vanderlei? Diretor da Stack. Tiro no alvo. Aí ele falou assim, deixa eu te falar um negócio. Ele se interessou. Ele falou, estamos querendo trocar o representante, cara. Ele não tá legal, aí nós estamos querendo trocar, você ligou na hora boa. Mas pera aí que eu sou o diretor, aí que eu fiquei sabendo. Eu vou te passar pro Valdomiro, que é o supervisor. Olha, o Valdomiro falou comigo. Pois não, Diego, tal, me apresentei. Até então normal. Só que eu percebi que o sotaque dele era de paulista do interior. Do Valdomiro. Do Valdomiro. Eu falei, Valdomiro, conversa vai, conversa vem. Você é da onde? Ele falou da cidade que ele era lá. Por quê? Eu não me lembro da cidade. Porque eu sou de Mococa. E o seu sotaque é bem parecido. Você é da Mococa, cara? Por que você não falou? Pô, tá maluco? Estudei lá. Aí abriu. Acabou, irmão. Estudei lá. Estudei na eletrotécnica. E lá em Mococa tem um curso de eletrotécnica lá muito forte, né? E o meu tio estudou lá. Eu falei, não, pô, eu sou sobrinho do fulano. Ele falou, que isso? Estudei junto com o seu tio. Irmão, tá contratado. Tinha currículo e a gente conversou bem. Antigamente tinha muito disso, né?
O currículo era importante, óbvio. Mas o passo, filho. Não, antigamente não, irmão, até hoje. Mas. Se você tiver. Não, se você tem que ter currículo, só isso não adianta. Uhum. Mas se você tiver uma Conhecimento. amizade, não é QI, cara, mas você tem que ter relacionamento, irmão. Você tem que ter relacionamento na sua vida. Você tem que, como é que chama o nome bonito? Network, que fala? Você tem que ter network, cara. Você tem que conhecer todo mundo, lembrar dos mínimos detalhes. Isso é venda, cara. Eu tava me vendendo, cara, pra todo mundo até então. O que eu falei aqui até agora? Eu tava vendendo, cara. Me vendendo no bom sentido, né? Uhum. E aí pronto, cara. Ele falou, tá contratado, irmão. Tá contratado. Vai lá, fala com o Pedro, que é o dono da Transol. Cuidado pra ele não zangar. Né? Porque eu quero vender eu quero melhorar, porque você já tá aí, né, cara? Quero melhorar. E aí peguei a stack, irmão. Aí foi quando o trem... Aí foi coisa assim. Comecei do nada, do zero, dormia dentro de casa. Eu tenho outras histórias, mano. Fica aqui 3 outros negócios desse aqui. Dormia dentro de casa, não tinha dinheiro pra poder pagar hotel. Tomava banho em posto de gasolina. Entendeu? Meu primeiro salário foi R$200. Foi menos do que na Transol. Mas aí qualquer outra pessoa desistiria. Porque às vezes a pessoa é imediatista. Eu acho que até depende do momento. Tem hora que realmente não dá, né, cara? Tem hora que você precisa. Hoje mesmo, se for pagar 200, então, pai, não vai pegar. Mas eu vi uma oportunidade. E aí, irmão, ó, comecei a deslanchar. E aí, lá na Stack, realmente, foi... Entrou o dinheirinho. Entrou tudo. Comprei, né, as coisas que eu tenho e tal, tinha. Aí, enfim, comprei muita coisa, tal, patrimônio, etc. Aprendi muita coisa. Comecei a dar palestra. Comecei a dar palestra de venda, técnica de venda e tal. Na prática e no amadorismo, porque eu não tenho curso. E o meu negócio é prática. Ensinou, né? Muito. Entendeu? E aí, a Divina era minha fãzona. A Divina lá da Transol. Falou, vai dar o curso pros meninos. Dava curso pros caras, irmão. Pros caras. Entendeu? Pros caras que já tava muito usando. Você virou, tipo... Não, e aí foi o seguinte, a Stack... Aí a Stack era pouco conhecida. Pouco conhecida. Deixei ela ali de mercado. O que acontece é que o representante, quando ele começa a ganhar... Eles tiram e contrata funcionário. Ah, é? É, ué. Abre o mercado, rebentando. Na hora que tá lá em cima, você tá ganhando pá. Aí eles falam, não, tá ganhando demais. Funcionário, carteira assinada. É o que acontece, todo mundo sabe disso. Ixi, não, sabia. Aí, numa época lá eu comecei a arrebentar mesmo. Me chamaram pra fazer o acerto. Entendeu? Tava demais. Aí eu saí da Stack, irmão. Aquilo ali foi brabo. Foi brabo. Porque eu tinha me encontrado. Você gostava? Demais. Demais. Era meu... a Vale e ela hoje tá pau a pau, cara. Eu gostava pra caramba. Pau a pau. Entrei em depressão, né? Entrei em depressão quando eu saí da Stack. Foi tenso. Mas assim, eles mandam embora um cara que tá ganhando dinheiro pra empresa. Mas é muito, o outro cara você já tá com o mercado pronto, irmão. Já tá pronto, o outro só vem, pega e continua. Não pode ser muito ruim, né, cara? Entendi. Você paga 10 conto pro cara, dá um carrinho pra ele, uma gasolininha pra ele, uma diariazinha, ele tá feliz, pô. Entendi. E você batendo é de Mercedes, BMW e comprando fazenda, irmão. Tá louco? Não tem nem comparação. Representante é coisa... Se o cara acertar, irmão, não tem melhor, cara. Ah, tá, agora entendi. Não tem melhor. E aí eu montei uma loja de material elétrico e lá nessa loja, até vou chegar na Vale, né? E aí nessa loja eu entrei em dificuldade. Só que eu já tava meio grandinho, né? Não é aquela dificuldadezinha de pegar ônibus, é de quebrar mesmo. E isso faz parte, irmão. Aprendizado, faz parte. A costa é larga. Sou da rua, como diz o outro. Eu não sou do ar-condicionado. Só que eu não conhecia, eu não soube quebrar, né? Eu quebrei mesmo. Zerou tudo. Não, eu não guardei patrimônio, eu não fiz igual que esse cara faz, entendeu? Quebrei. Sobrou um dinheirinho pra comprar a Vale, cara. A Vale, eu ainda parcelei a Vale ainda. Ainda atrasei pra pagar as parcelas. Mamãe lá dos Estados Unidos ainda tem que pagar umas 2 ainda. Ah, é? Foi, Dona Solange lá. Mas por que carne? Você viu uma não, oportunidade aí é aquele negócio, eu sempre gostei, né, cara? Sempre gostei. Né? Você sempre gostei cozinha, muito e tal. Sempre fazia aquele churrasquinho amador em casa, era eu que fazia, mas não tem nada a ver. Fazer um churrasco no final de semana e comprar um açougue. Só que eu achava que tinha, mas não tem. O cara que hoje é churrasqueiro que quer montar um açougue, não tem nada a ver. Tem nada a ver. É outro processo, é um processo, é uma empresa. Você tem que saber administrar aquilo, tem perdas, etc, etc. É complicado. E aí eu fui pro ramo de carne, comecei do nada, irmão, ralando igual... Aprendendo, né, cara? Aprendendo. Claro que eu sabia alguma coisa de gestão. Porque por tudo que você passou... Não, o cara sabe. Não gestão, adianta. vendas... não adianta, o cara sabe. O cara aprende. O que não fazer para não quebrar Trabalhei de em novo. compras, exatamente. Trabalhei em compras, né, e tal. Então tudo a gente mais ou menos sabia, né?
Mas é um ramo de atividade diferente. E eu sempre gostei de carne e tudo, e ralando lá, comprei ela pequenininha, uma infraestrutura bem fraca. Você não lembra disso, Não, bem horrível mesmo, já entendeu? peguei na parte boa. E a gente foi trabalhando, conversando com os clientes. 3 pilares, né? Atendimento, qualidade e higiene, né? Pra carne, Os né? 3 pilares meus que eu tenho isso até hoje, né? Os 3 pilares. A né? forma que vocês entregam é diferenciada mesmo. E atendimento é muito importante, que é o que realmente eu sei fazer, né? De vez em quando a gente não tá num dia legal e tal, mas assim, hoje a gente, pelo WhatsApp ali, eu atendo 100 pessoas por dia. 100 pessoas por dia. Não faço vendas sem vendas. Eu falo com 100 pessoas. E aí você imagina que uma fala não é oi, tudo bem, é isso e aquilo. Você desenvolve uma fala. Tem uns áudios, quer que eu mostre? Manda. Não, tem alguns que não. E aí é isso, cara. E aí a gente foi desenvolvendo com a Vale do Boi, ralando, eu pondo um dinheirinho ali. Eu tinha vendido um patrimôniozinho meu ali. E eu falei, eu tenho 2 anos pra subir esse negócio, pra levantar esse negócio. Porque Levantou, não né, me velho? pagaram, ainda não, né? Não, mas já teve uma nova estrutura. Sim, hoje é outra, né? Hoje é outra, tá né? Conhecido, tem uns influenciadores bons. Exato, né, tem. Depois do Rodrigo. A Vale é uma antes do Rodrigo e outra depois do Rodrigo, né? Chupa, ele fica mandando dinheiro. Filha da puta, bicho. Aí. A Vale do Boi é uma, o Rodrigo é uma depois. Pronto, tá falado. Agora vamos para as perguntas aqui, porque... Rapaz, vamos para as perguntas. É mesmo? O povo é Deixa eu doido. ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu ver aqui, qual era a opção aqui. Tá, vou escolher algumas aqui, vai. Tranquilo. Qual era a Bora. profissão que você queria ter quando era criança? Quando eu era cara, Primeiro, assim, dos sonhos. do sonho, Ah. até hoje eu não sei, cara. Até hoje eu não descobri. Sério mesmo. Mas vendedor, né, cara? Não tem vendedor, Você cara. realizou, cara. Sim, veja bem, eu tinha um pouco de decepção, entre aspas, porque eu falava assim, pô, eu nasci pra quê, cara? Eu nasci pra quê? Eu não sei, eu já fiz 2 cursos superiores, que eu nem falei que eu fiz contabilidade aqui em Goiânia. Comecei a fazer e parei também. Mas eu desisti de 2 cursos, cara. E eu ficava assim, pô, eu não sirvo pra nada, eu não sei tocar um violão. Eu sei tocar só o Wish For Here lá, rapidinho, só pra você dar aquele migué, né? Aquele miguezinho e tal, que você tá ali, né? No flirt. Aí você quer, E só aquele início, e mandar tocar mais, não toca. vai. Não. E aí, não sabia fazer nada, cara. Aí eu descobri assim, falei, peraí, Diego, tá maluco? Como saber vender nada? Vendedor, você maluco. 100 reais no Vendedor, carnaval, cara. Vendedor é puta da profissão. Então é vendas, né? Velho. Pois é. Desde o início. Aqui eu acho que eu já sei a resposta. Tá perguntando qual é o seu maior ídolo, creio que seja sua mãe, né, cara? Minha mãe. Não tenha dúvida, minha mãe. isso aí Aqui eu na sei. terra, minha mãe. O Senhor, Jesus em primeiro. E aqui na terra, minha mãe. Sei que você é muito cristão. Teve algo pontual pra você se tornar cristão? Sim, minha depressão. Cara, Sim. já é a 4ª pessoa que chega aqui falando disso. Minha depressão. A parte da depressão, e foi na hora que se juntou, chegou Sim. mais próximo de Deus. Acho que o depressão. Feijão e Yuri. Teve uns 3 ou 4 já que já falaram dessa parte. E da essa minha depressão. história é linda, maravilhosa. Cara, como é que pode? É muito mais do que a gente imagina. Eu acho que veio 12, você é o 12º. Eu acho que se eu fosse chutar aqui, pelo menos uns 7 a 8 tiveram depressão. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor curou, né? No caso, né? Não dá glória a Deus Porque pela a depressão. Denise falou que teve, o Feijão teve, o Yuri Mas se teve. converteram? Não sei se Não é bem converteram, isso. mas Fala de depois depressão, conseguiram enfim. sair, cara. Sei. Não, eu só saí por causa disso. Eu saí pela igreja. Isso foi depois que você foi demitido Saí da STEC, da meu STEC. pai faleceu. Né? Aí veio a porrada. O casamento tava horrível, porque o casamento sem Deus não funciona, não adianta. Se você não pôr Deus na frente, você não consegue. Não só o casamento, é tudo. E aí veio a depressão braba, foi quando eu fui pra igreja e graças a Deus. Vida, e o Renato, assim, graças a Deus outra as coisas coisa. melhoraram. Tudo. Eu sei exatamente o que você tá falando. Qual é o seu maior objetivo profissional? Eu tenho vários, mas Maior. eu garanto pra você que dinheiro não é. Maior objetivo profissional. Meu objetivo é fazer a Vale ser referência no mercado, a Vale do Boi. Uhum. Referência no mercado, ser conhecida. Vou fazer uma pesquisa aqui de mercado e E a Vale em tá em primeiro. Exatamente, primeiro, tá? Como referência de mercado é a Vale, não é dinheiro. Qual foi a melhor e a pior fase? A melhor, creio que foi quando chegou nessa empresa, né? Eu acho. A melhor fase e a pior foi quando saiu, sei lá. A Não melhor fase da minha vida foi quando eu estava na STEC, não tenha dúvida. E a pior? A pior fase foi quando meu pai morreu, né, cara? Que eu entrei em depressão. Foi a depressão, né? Foi a depressão. Tá tudo inserido no mesmo contexto.
tem vontade de ter filiais? Tem vontade sim. Inclusive, não posso falar muito, né? Mas a gente tem aí um projeto diferente. Porque se for pra ser igual, não adianta. Vamos ser sócios. Vamos embora. Temos um projeto aí. Agora eu animei. Vamos tirar isso dentro do papel daqui um pouco. Um sonho já realizado. Cara, vários sonhos já realizados. Se for no sentido material, cara, sonhava quando vinha pra Goiânia morar no Bueno. Morei no Bueno. Sonhava em ter um carro importado, tive um carro importado. Sonhava em ter fazenda, tive fazenda. Sonhava em ter gado, tive gado. Agora, o sonho, se for na parte de que importa, que é sentimental, que é tudo, o sonho realizado é ter meus filhos, né, cara? Acho que é os filhos da gente, a família. Né? Todo mundo tem dificuldade, obviamente. A gente tem as nossas. Mas eu tô agarrado. É a família, né, cara? A família. Maravilha. Irmão, eu sei que você pulou um monte de histórias, mas o bom do nosso podcast é aquele bate-bola rapidinho. A gente debateu 1h10 já. Tá cara? Passando mais de 10. Porque mesmo, aqui você tá com moral, porque aqui é 1 hora. É mesmo, depois sai cortando, vai fazendo. Não, corta nada. E fora, vai ter que chamar de novo pra contar a história do passarinho. Vamos, tem história demais, que aconteceu? irmão. O que aconteceu com as pessoas que tomaram seu refrigerante sem gás no carnaval? Muito bom isso aqui, muito tranquilo, graças a Deus. Irmãozão, pra finalizar, olhando com esses olhos claros aí pra aquela câmera. Olhos verdes. Você já deu várias deixas durante a entrevista da onde a gente pode chegar. É porque eu quero fazer cortes, né? Eu preciso daqueles cortes, então tem que ter as frases de efeito. Então esse é o momento de olhar pra quem tá te vendo assim, dar aquela dica de vida, ou talvez até dessa parte da depressão, se quiser falar, pode ficar à vontade, quem tá no momento de depressão ou não, ou uma parte de vencedor na vida, que pelo que eu vi, você é um cara que nunca teve medo, né, cara? Não. Porque você largava uma coisa que tava boa, foda-se, eu vou começar outra, e aqui eu vou ver outra oportunidade, vou começar de novo. Então, essa parte eu não conhecia esse lado seu, só conhecia mais a parte, só a parte mais engraçadinha, na intimidade. Já vi na foto dele, intimidade. já mandou foto do saco. Sério? Você já mandou Mas foto tinha uma do seu... carinha desenhada, eu tampei. Do saco dele pra mim. Ele tava me... Eu tava mexendo no saco demais, eu vou mandar uma foto pra ele ficar tranquilo. O nosso convívio é assim. Então essa história, esse lado do Diego eu achei muito bacana. Então, legal, pô. Pra quem tá com medo de começar alguma coisa, ou quem tá nessa parte de depressão, fica à vontade, solta o teu recado lá pra câmera. Não, eu acho que é o seguinte, o que eu falo, sempre falo pra todo mundo, é que você tem que correr atrás do seu sonho, do seu objetivo, tá? Dinheiro é consequência. Não tenha o dinheiro como primeiro lugar, como prioridade. Né? Se rolar de ter dinheiro, bom demais. E tem muita gente, obviamente, que trabalha em cima disso. Eu quero ser milionário. Não tem nada de errado, eu tô falando de mim. Tá? Nunca coloque o dinheiro como o primeiro objetivo seu. Você tem que procurar primeiro conquistar suas metas, seus desafios. E o dinheiro, cara, ele acaba vindo. E se não vier também, tudo bem. Tudo certo. Já vi muita gente sem dinheiro muito mais feliz do que exatamente. E quando me deu a depressão, foi o momento que eu tava com mais grana. Entendeu? Foi a época que faleceu meu pai, o que adianta? Nós vimos aí com a pandemia agora, o que aconteceu? O nego milionário não tinha uma vaga, irmão. Dinheiro, cara, ele é bom, mas ele traz muita consequência, isso é bíblico. Então você tem que ter cabeça muito boa para você administrar isso, entendeu? Então, irmão, o negócio é assim, não desista nunca. Aqui estão falando um cara que não é, irmão, não é coach de ficar falando mentirinha, entendeu? Tem uns coach legal, mas tem uns caras que falam cada coisa. Então é o seguinte, aqui viveu mesmo. Então não desista na primeira dificuldade, insista, saiba também, obviamente, quando você vê que realmente não, isso aqui não dá, vamos trocar, vamos tentar outra coisa. Agora, em primeiro lugar, cara, Deus é imprescindível, que igual eu falei, quando me deu depressão, eu achava que eu era o cara, né? Não tem jeito, né? A gente acha mesmo, né? E aí eu fui ver que eu não era o cara, que o cara era Deus, né? Foi ele que me curou, talvez eu nem estaria aqui falando isso com você. Tá, Deus em primeiro lugar aí, família também é muito importante. E eu acho que a mensagem é essa, cara. Dinheiro nunca em primeiro lugar, nunca. Quem assistiu o podcast vai ver muita mensagem bacana. Não desista jamais, meu amigo, porque é na dificuldade que a gente aprende as grandes lições da nossa vida. É isso aí. Pô, falei igual coach agora, não foi? Falou igual coach. Coach. Falei coach, foi bacana, não foi? Falou bonito, um abraço, irmão. Obrigado, desculpa alguma coisa. Bola, foi maravilhoso. Deus abençoe vocês aí, tá bom?
Show de bola. E agora, aquele Tem momento... outra coisa? Tem, rapaz. Agora é o momento dos patrocinadores. Ah. Que o próximo podcast vai ter mais também. Ih. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores aqui. Galera, começando falando do Hype, nosso estúdio criativo aqui, onde nossa magia acontece, a gente faz um monte de coisa bacana, a gente faz a sua marca alavancar no mercado. Se você não é conhecido ainda no mundo digital, fale com o pessoal da Hype Estúdio Criativo aqui, que você vai explodir. B2xBet, nossa casinha de apostas. Se você quer ganhar um dinheirinho extra, futebol. Rapaz, tem um joguinho do foguetinho, rapaz. Esse foguetinho é muito bom. Foguetinho me rendeu muita coisa bacana, B2xBet. Entra lá. Tem aqui, ó. Tem aqui o QR Code. Só clicar aqui. Você já vai direto lá, B2xBet. Apostar. Nutrivida, tá aqui, ó, os suplementos. Esse pré-treino, o senhor tá na hora, viu? É mesmo, tá vamos focar nisso. Nutrivida. Ih, já tomei demais, ó. Ó, pré-treino, creatina, Nossa, whey, é tem demais. tudo que você possa querer imaginar. Eu, como personal, eu indico de coração, sem erro, Nutrivida. Chama aí da nossa parceira Gabi. Doutora Thaline Rezende, nossa nutróloga, especialista em emagrecimento, performance e saúde. Viu, seu Diego? Tá parecendo É! que tá acontecendo. Hoje Eu tô foi doente? aquela história que você falou, nossa oportunidade, isso aí, doutora Parecendo que eu tô Thaline, doente, pô. topíssima, nossa nutróloga, maravilhosa. Agora vê o que você gosta. Aí sim. Nosso aí boteco, sim. do meu parceiro FF. Rapaz, você já foi no nosso boteco? Nunca fui, cara. Você que gosta de carne, Ah, é maravilhoso o nosso boteco. é mesmo. Cerveja gelada, carne maravilhosa. Isso aí, depois quando acabar aqui, eu vou te falar pra você ir lá. E você que é bom conhecedor de carne, pra você me falar se eu tô falando a Tranquilo, verdade. vambora. Vamos junto lá, pô. Então é isso, galera. Valeu demais. E esse é quem? Beijo. Esse sou eu, maravilhoso. Ah, tá. Ó, Lindo. lindão. Valeu, galera. Abraço.